E aí, meus queridos, tudo bem? Mais uma aulinha de geografia e hoje especial. Vamos falar sobre a região da Amazônia. Isso mesmo. Então, bora lá se inscrever no canal se é a sua primeira vez aqui. Ativar o sininho de notificações, lápis, caneta, borracha e seu caderninho. Vamos lá. Região amazônica. Você já ouviu falar bastante de região amazônica. E a pergunta é: região amazônica é a mesma coisa que a região norte do Brasil? Claro que não, de jeito nenhum. Vamos dar uma olhada aqui, vamos ver o que você acha dessa região. E nós temos aqui, ó, a região amazônica, é toda essa área aí, ó, verde do território na América do Sul. Então você tem aqui, ó, abrangência de países e até um país que não faz limite com o Brasil, que é o Equador. Então você tem aqui a Guiana Francesa, que é um território da França, um território ultramarino. Suriname, Guiana, Venezuela, Colômbia, Equador, Peru e Bolívia, além do território brasileiro. Tá bom? E no Brasil, você percebe que a região amazônica, ou seja, a floresta equatorial amazônica, é muito maior do que a própria região norte do Brasil. Por quê? Abrange todos os 7 estados da região norte e mais 2 estados de regiões diferentes. Maranhão, que é do Nordeste, e Mato Grosso, que é do Centro-Oeste. Tá joia? Importante você saber quais são os estados e capitais, identificar isso daí. Tudo jóia? Toda essa área verde faz parte da região amazônica, da floresta amazônica. Tá bom? Ó, Maranhão e Mato Grosso. Verifique que Tocantins tem aqui, ó, na ponta, no extremo norte de Tocantins. Essa região aqui é conhecida como Bico do Papagaio, a região mais violenta do território brasileiro. Mas vamos lá, vamos verificar que existem outras formas, então, de dividir o território, de regionalizar o território. Aqui estamos falando da região amazônica, por exemplo. E o Brasil? Você sabe que são 5 regiões: Norte, Nordeste, Sul, Sudeste, Centro-Oeste. Existe outra forma de regionalizar o Brasil que eu vou mostrar agora para você. São as regiões geoeconômicas. Isso mesmo, são apenas 3. E você tem aqui, ó, a região amazônica, Nordeste e Centro-Sul, que pega a região do Centro-Oeste, não todos os estados, Sudeste e Sul. Perceba que essa divisão não segue os padrões políticos administrativos, porque não segue uma linha exata onde termina o estado e começa outro. Então, você percebe essa diferença na hora da divisão. Minas Gerais pertence ao Nordeste e ao Centro-Sul. Mato Grosso, uma parte pertence ao Centro-Sul e à região da Amazônia. Então, assim acontece com outros estados também. Por que essa divisão geoeconômica? Porque estamos falando da parte geográfica, as características geográficas e principalmente as características econômicas, de desenvolvimento econômico, tá bom? A região Centro-Sul se destaca porque é a região conhecida como coração do Brasil. Por que o coração do Brasil? Simples. É considerado uma das regiões mais importantes, por conta que nessa região se aglomera a maior parcela da população do Brasil, a economia do Brasil, através da industrialização, da agropecuária, tá? E as decisões políticas, as tomadas de decisões políticas, que fica aqui, ó, dá uma olhada aí, Brasília, Distrito Federal, tá joia? É simples, não é tão difícil não. É só você pausar, fazer suas anotações para conseguir identificar. E como fica a distribuição por área? Estamos falando da região da Amazônia, né? E como que fica a distribuição por área? Vamos dar uma olhada. A extensão. Nós temos aqui, ó, o restante, a região amazônica e o restante do Brasil. Só a região amazônica, 40% do território brasileiro é ocupado pela região amazônica. Dá uma olhada, voltando naquele mapa lá. Olha só, território brasileiro, tá? E nesse daqui, ó, geoeconômica, você vê que uma parcela considerável, tá? Então, a região da floresta amazônica ocupa o território brasileiro em 40%, aqui, ó, 40%. O restante do Brasil é ocupado por outras vegetações, outros domínios geomorfológicos, tá? E a população? Se 40% da região amazônica tem essa proporção do território, então tem muita gente lá? Não.
por causa da floresta. Você tem uma região pouco ocupada. Aqui no gráfico seguinte, ó, população da área. Então, o total do Brasil, 98% da população ocupando a região que não é da região amazônica, floresta amazônica. Só 2% da população brasileira está localizada, residindo na região amazônica, por conta da própria floresta amazônica, ou seja, é uma região onde tem a floresta densa, exuberante e poucas pessoas lá. Não se engane, está havendo desmatamento, queimadas para produção da agricultura e da pecuária, tá? Mas aonde que essa população ocupa? Aonde que essa população mora se tem tanta floresta assim? Nas regiões urbanas mais concentradas. Vou te dar um exemplo aqui, ó. Você tem Belém do Pará, uma região de concentração populacional. Você tem aqui, ó, a região da capital do Mato Grosso, Cuiabá. Pera aí, professor. Mato Grosso? Sim. Lembra que falamos das regiões geoeconômicas? Aqui, ó, Mato Grosso, e a capital está ali. Tá joia? Então, por isso que está aparecendo aqui. E aqui, ó, Manaus. Olha a concentração Manaus. Essa imagem mostra bem que foi destruída grande parte da floresta para a construção da área urbana. E detalhe, Manaus tem a Zona Franca de Manaus, uma região aonde está especializada para indústrias. E essa tem uma facilidade, ou seja, isenção de alguns encargos, alguns impostos. Por isso o nome Zona Franca, tá bom? A tentativa de atrair indústria e pessoas para a região. Mas perceba o seguinte, ó, Belém do Pará e Manaus, você vê aqui, ó, área portuária. Então os rios são importantes meios de locomoção na região da floresta amazônica, importantíssimo. E aí você vai ter o quê? O uso de sistemas hidroviários, importante, principal meio de transporte. O Rio Amazonas é um dos principais canais de transporte, tá? E destaque aqui, ó, sistema de cabotagem. Professor, o que é cabotagem? Simples. É quando o navio ele faz o transporte de um porto para outro porto e ele não sai da região marítima do território do país. No caso do Brasil, ele sempre é avistado na costa, ele não vai em alto mar, ele só sai. Vou dar um exemplo aí, sai do Rio Grande do Sul até o Rio Grande do Norte, somente margeando o território brasileiro, sem se afastar muito. Ele faz esse transporte de um porto para o outro, e dali essa mercadoria vai ser embarcada em outros navios que vai fazer a viagem, o transporte para outras regiões, outros países, outros continentes, tá bom? Só para você dar uma olhada e a gente fazer um fechamento aqui, você ter uma noção da importância da rede de transporte fluvial na região da Amazônica. Olha só as hidrovias em destaque aqui da região amazônica. Aí você tem as barragens, eclusas em operação, eclusas em construção. Professor, o que é uma eclusa? É como se fosse o elevador de navios, porque você tem a passagem, deve encontrar muitas vezes barreiras, tá? Como, por exemplo, hidrelétricas, e daí você tem um desnível. Então, o barco ou o navio chega, e daí ele entra em uma comporta, ela é fechada, enche de água, fica no mesmo nível, abre a comporta e passa para o outro nível. E o contrário também, ele entra, desce o nível da água para ele poder passar de um nível para o outro, tá certo? Galerinha, essa daqui foi bem rapidinha sobre a região amazônica e depois vai ter a segunda etapa falando um pouquinho mais sobre a região amazônica, tá bom? Então eu conto com você até a próxima aula e repassa esse vídeo aí para os outros colegas. Não esqueça de se inscrever. Tchau, tchau!